Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o episódio 19 do Rotas da Bola especial da Copa do Mundo. Nós vamos falar da grande decisão e tudo que envolve este último fim de semana da Copa no Catar. Eu sou Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Contando os minutos para chegar a essa final. É pena que dura tão pouco, né? Pois é. Mas acho que isso faz parte do encanto da Copa. Verdade. Se tivesse a Copa todo ano, de dois anos, como já pensaram, inclusive, É. perderia exatamente esse encanto, esse frisson que a Copa do Mundo causa nas pessoas, né? Com e você? certeza. Como é que tá o coração? Tô sentindo que essa Copa foi bem produtiva, assim, em termos de estudos do jogo. O jogo mudou muito da última Copa do Mundo para cá. Acho que principalmente se a gente pegar uma evolução, né, das décadas aí, a Copa está cada vez mais diferente e gostei muito do equilíbrio que essa Copa do Mundo trouxe e reafirmo aqui, a gente vai acompanhar uma decisão entre as duas melhores seleções da Copa do Mundo. Duas que estavam naquele bolo inicial nosso, das três favoritas. Então essa corneta ninguém pode tocar no nosso ouvido, não. E nem sempre a lógica vence, nem sempre a lógica prevalece, mas nesse caso, Pedro, ficou um pouco dentro do que a gente imaginava, pelo que aconteceu antes da Copa, pela trajetória das duas seleções, previamente. Quem decepcionou mesmo, talvez, para a gente acertar o bolinho quase que final ali, era o Brasil estar entre os 4 semifinalistas. Era isso, em relação ao que a gente estava pensando. É mais do que 2018, eu acho. Tranquilamente. A expectativa... 2018 foi muito diferente. Chegou a final não era uma final esperada. É verdade. Em 2018, pelo menos, teve o fator adversário, né? A gente não ficou tão surpreso assim por ser a Bélgica como ficou engasgado com a Croácia. Exatamente. Com o jeito de jogar e tal. Exatamente. Mas acho que é um balanço muito interessante da Copa. Cada vez mais interessante ver a evolução de outros países, porque eu fico um pouco incomodado quando as pessoas tratam o próprio Marrocos, especialmente o Marrocos, né, como um absurdo. Não, gente, não é um absurdo. É uma surpresa, é uma zebra, mas um absurdo no futebol atual. Então a gente está finalizando uma Copa que teve as duas seleções finalistas perdendo para duas seleções mais frágeis em situações diferentes. A Argentina no jogo inicial, a Arábia Saudita, a França já classificada diante da Tunísia. Então, existe uma evolução no futebol. Tem gente que joga bonito, tem gente que joga feio. E tem Marrocos que joga bonito e feio no mesmo jogo. Aliás, muito feio, né? Às vezes eu acho muito feio. Muito feio. Muito chute torto, muito pouco criativo, mas muito eficiente, o que também faz parte do jogo. Claro. Senão a gente nunca teria um Zé Mourinho campeão, Pedro. É verdade. E olha que esse foi bastante campeão. Exatamente. Andaram especulando aí que pode ser uma alternativa aí para a sua seleção trocar de treinador. Levantei essa bola. Aliás, o Zé Mourinho teve nome ventilado, inclusive, de mais de um lado do Atlântico. Porque não em relação ao nome do Ancelotti, por exemplo, a seleção brasileira, mas o nome dele surgiu num desses festivais de especulações aí. Não é, aliás, é um eficientíssimo, interessantíssimo, mas faria a seleção brasileira ter muita raiva. E já deixou o seu auge para trás há algum tempo, né? Há um bom tempo. Buscando aí retomar os velhos tempos. Vamos falar então da decisão da Copa do Mundo, domingo 18 de dezembro, ao meio-dia, horário de Brasília, no Lusail Stadium, tem França e Argentina. Vamos começar falando sobre a seleção da Argentina, Fred Jota, e sobre Lionel Messi. Queria que você me dissesse qual o momento que vem à sua cabeça assim, dessa Copa do Mundo que mais chama a atenção do Messi. A capacidade de reação dele, que eu acho que o primeiro jogo foi muito traumático. A Argentina era a favorita, perdeu da Arábia. Eu imaginei que o mundo ia cair na cabeça dele, não caiu. Ele se recupera, perde um pênalti aí no meio do caminho.
diante da Polônia. E ele faz com que todo mundo corra para ele, todo mundo o reverencie dentro de campo. Eu acho que talvez essa seja a história da Argentina nessa Copa do Mundo. E, aliás, o mundo inteiro, né, Pedro? O mundo inteiro, exceto talvez os franceses e os brasileiros mais radicais que não gostam da seleção argentina, que não vão se comover com um título, com o Messi levantando a taça. Se a gente for pensar num lance individual, pode ser o lance do gol do Álvares diante da Croácia. Pode ser o do gol do Molina contra a Holanda. Pode ser também. Assim, é muita coisa, né? As cobranças de pênalti no período de mata-mata muito eficientes. Que Miras bobo também. Isso entrou para a história dos mundiais. Eu fico tentando aqui pensar. É a Copa do Messi. Uhum. O Mbappé joga muita bola, joga demais, mas é a Copa do Messi. Tem mais lances Messi nessa Copa. Né? Ele assumiu o protagonismo, ele misturou lances do Messi mais maduro, de acalmar, de chamar a responsabilidade, de mexer com a torcida, com o Messi de 2011, 2012, quando ele sai enfileirando lá. E quem estava marcando ele no lance da Croácia era o Guardiol, que tem quase que a metade da idade dele. Então, eu acho que o pacote Messi é o que eu mais lembro chegando nessa reta final. Não dá para falar de um lance. Eu acho que o fator Messi é um diferencial enorme, é muito legal. Eu acho que todos esses lances, principalmente o do Gvardiol, que para mim não deixa de ser um dos melhores zagueiros, se não o melhor da Copa do Mundo, né, por causa desse lance, mas é realmente um lance de genialidade e que mostra o drible, né? A gente vê tão pouco assim o drible sendo tão eficiente e o drible praticamente sem a bola, né? Porque a jogada de corpo é o que define a deixada para trás do zagueiro. Mas acho que o Messi ele ilustra também uma virada de chave da Argentina, porque até o gol do Messi contra o México, o jogo estava travado. Sim, na segunda rodada. Verdade. E a Argentina tinha acabado de perder da Arábia Saudita. Então ainda estava aquela sensação de que a Argentina, será que realmente vai ser isso tudo? E aí o Messi recebe a bola na entrada da área, com praticamente o primeiro lance que ele teve espaço no jogo, ele finaliza de fora da área, bola rasteirinha e faz 1-0 da Argentina. Então esse é o lance que eu tenho assim mais vivo na memória do que o Messi fez até agora na Copa, porque ali representa realmente uma grande virada de chave. Depois veio uma Polônia que não deu muito trabalho. E aí, no mata-mata, o Messi passa a contar um pouco mais, né, com o jogo coletivo e ser uma seleção da Argentina dependente dele, obviamente, mas um pouco menos carregada por ele, talvez possa dizer assim. Então, acho que tem realmente um pacote Messi aí, independente do que acontecer na final, vai ser difícil tirar dele o título de melhor jogador dessa Copa do Mundo. Acho que tem chance se o Mbappé fizer uma baita de uma final, 3-0, 3 gols do Mbappé. O pacote até agora é do Messi. Com uma diferença que não é tão grande, né? E tem um jogador contra ele na final que pode fazer diferença. É isso. Se quiser, o Mbappé faz a diferença. E essa é uma situação que é possível. Nós vamos falar taticamente de cada seleção, mas a gente já viu que o ataque poderoso da França e uma defesa da Argentina que se acertou ao longo de alguns trechos de jogos na Copa pode ser um diferencial também. Vamos falar um pouquinho de passado e futuro para a gente fechar aqui a Argentina. Primeiro, passado, né? O jeito como a Argentina venceu a Croácia. Os laterais estavam, o lateral principalmente, né? Outra reserva, mas estava suspenso, o Julián Álvares volta a ser titular, uma seleção que joga deixa, né, o sistema de 3 zagueiros que enfrentou a Holanda, mas teve menos posse de bola e menos finalizações que a Croácia no jogo. O que é muito curioso, para quem olha o placar, né, mais mitos do futebol que caem todo dia, né? Às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, mas é uma grande verdade. Sabe que é um grande mérito da Argentina, na minha avaliação, Pedro? O treinador. O Scaloni, ele mexeu na seleção
da Argentina várias vezes ao longo da Copa. Verdade. Imperceptível, às vezes, para quem vê o jogo à distância, para quem não entra ali no detalhe, que eu gosto muito de perceber. Ele tira peças que não funcionaram, a gente já falou sobre isso, sobre o Lautaro, por exemplo. Ele põe o McAllister, ele põe o Álvares, ele muda a estrutura lá atrás, ele mexe nos zagueiros, ele mantém de ponta a ponta poucos, assim, se a gente for contar, né? Curiosamente, o Otamendi Verdade. faz uma Copa, né, de dois zagueiros hiper criticados antes da Copa, eu lembro do Maguire e agora do Otamendi, ótima Copa dos dois. O Otamendi é destemperado, a gente sabe, ele pode fazer alguma lambança. Mas acho que o maior mérito é o Scaloni entender o que ele tem em mãos. Eu posso colocar essa peça aqui, eu posso recuar essa aqui, eu posso reforçar aqui atrás, eu posso povoar o meio, eu não preciso povoar o meio. E aí, esse é o mérito dele. Esse é o mérito dele. Ele nitidamente estudou a Croácia. Para ele usar as peças melhores que ele tinha ali, a ponto da Argentina fazer um 3-0 categórico. Tranquilo. Né? Tranquilo. Então, essa é a grande questão. Ele deixou a bola com a Croácia por mais tempo. Toma aí. Vocês não gostam que o outro jogue? Quero que você jogue. Tenta fazer. Até porque quando a Argentina abre o placar, a bola ia ficar mais com a Croácia, que ia tentar realmente fazer alguma coisa. Tentou, né? Tentou. Não foi um jogo horroroso da Croácia. Não. Porque quem olha, pensa assim, rapaz, a Argentina massacrou, o Brasil não é de nada, né, coisas que começam a pipocar. Mas o que é isso? Fez 3-0? O que aconteceu? Não, o futebol está muito além ali do placar, dos números. A Argentina, ela controlou um jogo usando peças do seu adversário. Estratégia. É isso. Falar um pouquinho sobre a seleção francesa também e sobre Kylian Mbappé. Se a gente falou do Messi, temos momentos marcantes também do Mbappé. Para mim, o momento mais Mbappé até agora é quando ele dribla toda a seleção de Marrocos dentro da área para a bola sobrar. Finaliza, né? A bola só para o Kolo Muani fazer o gol. Mas a genialidade do Mbappé e a destreza, né? A rapidez com que ele pensa os movimentos para tirar dos defensores. Teve até um lance também na semifinal contra Marrocos, que ele faz uma arrancada que é uma coisa de corredor de 100 metros. Ele dispara e deixa todo mundo para trás, acho até que ele sofreu a falta. Quando eu olhei 2 vezes e falei, ele sofreu a falta. A explosão, a habilidade com que ele consegue conduzir a bola, driblar e a precisão dele nas conclusões. O jogo contra a Polônia, Pedro, é um absurdo o que ele faz. Se a gente está sentado, ou se o francesão lá está lá tomando seu vinho, olhando o jogo na televisão, na hora que ele olha, parece fácil. Ele chega na beira da área, ele dá um tapa que ele tira do... Ele não tirou de qualquer goleiro, tirou do Szczęsny, que é um baita goleiro. Alto, forte. Esse foi um momento muito Mbappé para mim, contra a Polônia. Capacidade de raciocínio rápido, velocidade com a bola no pé e uma conclusão perfeita. Seca, tuf. Joga muita bola. Foi mal contra a Inglaterra, méritos da seleção inglesa, que soube como segurar ele. Marrocos segurou por um tempo, mas quando deveria segurar, não segurou. O Mbappé é um cara muito acima da média. Vai enfrentar uma defesa pesada. Vai. Pelo lado que ele gosta de atuar, é uma defesa pesada. O Scaloni já está lá pensando como que ele vai reforçar até o meio de campo para dar esse suporte para a defesa. Questão de espaço, como que vai ser essa marcação? Ele vai marcar para o zona, ele vai botar alguém para colar no Mbappé? Colocar alguém colado no Mbappé pode ser sinônimo de cartão. Eu acho que ele começou a Copa discreto, subiu, fez uma atuação ruim contra a Inglaterra e uma boa contra Marrocos.
mas é um jogador de 23 anos que vai disputar sua segunda final de Copa, com 9 gols em Copas do Mundo no currículo, sem contar assistências. É um fora de série. E no todo, Fred, a gente tem uma seleção da França que até aqui mostrou um futebol de muita versatilidade, né? Um jogo no chão muito interessante. Ao mesmo tempo tem um ótimo cabeceador que é o Giroud, que por mais que seja muito contestado, já está aí com 4 gols na Copa do Mundo. Chega à decisão, né? Tendo 4 gols na Copa do Mundo, isso é muito importante também para dar moral para ele. Se do outro lado tem um Julián Álvares inspirado também nesse quesito. Temos uma seleção que se reforçou muito com relação ao meio-campo, mesmo com 2 baixas e uma baixa importantíssima como a do Kanté, conseguiu encontrar outro jeito de jogar ali no meio. Acho que nós temos uma seleção da França que mostra, talvez até aqui, o futebol mais seguro da Copa do Mundo. Se Marrocos não tinha tomado gol ainda, levou logo 2 da seleção francesa, a França joga sem tantos sustos às vezes. Eu queria ressaltar aqui alguns jogadores que não ficam numa lista dos mais vistosos, mas são jogadores fundamentais. O que o Rabiot jogou e o que o Griezmann jogou nessa Copa até aqui é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. E aí está uma característica tática importantíssima, mérito do Deschamps, que consegue montar uma seleção, esquece os desfalques, esquece, né? Você falou de 2 no meio, mas tem um no ataque que não jogou a Copa. Poderia até estar jogando, treinando, tal, que é o Benzema. Ele monta a equipe dele de uma maneira que traz uma segurança, uma qualidade o tempo inteiro. A França correu o risco mesmo diante da Inglaterra, mas nunca teve atrás no placar. Verdade. Né? Correu riscos da partida ir para prorrogação e é outra história, mas nunca esteve atrás do placar. Uma seleção bem postada na defesa, com opções diferentes. A gente vai falar um pouquinho depois sobre os reservas, mas entra um, sai outro e manteve um padrão. E esse padrão é muito importante. Um meio de campo que se perde o motorzinho que é o Kanté, um jogador de marcação, mas que não é o Makelele, né? Não é um volante, abre mais ainda a qualidade. Impressionante como, de tempos em tempos, a França coloca para todo mundo ver volantes que têm uma qualidade imensa na marcação, que sabem chegar no ataque e que sabem jogar. Mentalidade muito diferente, né? É uma coisa que já vem lá de trás. Vem de uma força física também. É uma história, por exemplo, que... Vou voltar lá atrás. Tigana, que depois, inclusive, foi treinador. Ele era esse motorzinho nas seleções de 82 e 86. Vieira, um tempo depois, um monstro. A França, ela tem um padrão de jogo. É estranho, às vezes, a gente não debater, né? O futebol francês. Muito porque o campeonato francês, o nível dele não é tão bom. Mas a seleção é muito boa, há um bom tempo. Se a gente for imaginar, Pedro, campeão em 98, vice em 2006, campeão em 2018 e finalista em 2022. Então, num espaço aí de 22 anos, 22 não, né? 24 anos, tem 4 finais no currículo. Não é de graça. Então, muitas opções, muita qualidade e, sim, tem um estilo francês de jogar bola. Ou dá pra falar que não tem? Existe. De jeito algum, Existe. Seleção que tem um histórico de meio-campistas realmente muito bons e grandes atacantes, né? E bons laterais, tá? Verdade. Está em laterais. falta no mercado, Bons normalmente. laterais. Em 98 a França foi campeã com o Thuram na lateral e com o Lizarazu. Por que eu estou voltando um pouco no tempo? É porque às vezes tem uma questão, o futebol brasileiro, futebol argentino, as outras seleções elas vão evoluindo, elas vão criando um formato de jogar, um estilo de jogo. O Arsenal do Arsène Wenger, campeão invicto, tem uma espinha dorsal francesa. Né? Não dá para imaginar que porque o campeonato francês não tem um nível tão legal assim, que o futebol francês é ruim, muito pelo contrário. Off-topic, América do Sul e Europa, no placar das finais, Fred Jota. Lembrando que só a América do Sul e a Europa fizeram finais de Copa do Mundo
mas algumas vezes entre só europeus ou entre só sul-americanos. Um balaio 7-3 para a América do Sul nessas finais, 5 títulos do Brasil, os 2 da Argentina, foram todos em cima de europeus. Só o Uruguai que ganhou em cima de sul-americanos, né? Na conta de títulos, dá mais a Europa do que a América do Sul. Mas o que a gente vê é o número, é o curioso, mas o fato é que estão se completando 20 anos do último título de um sul-americano diante de um europeu. E que nesse último trecho, né, de 20 anos para cá, 3 finais entre europeus e uma vitória europeia em cima da América do Sul. Eu acho que o pensamento tem que ser bem amplo em relação a isso. E lembrando também que esse pacote inclui também seleções que chegaram ou uma vez só ou poucas vezes à final. Suécia em 58, Brasil amplamente superior, 62 a própria Tchecoslováquia, que nem existe mais, mas já tinha feito uma outra final de Copa. Não estou desmerecendo, é só comentários, curiosidades que a gente traz nesse momento de números. O futebol europeu continua colocando seleções diferentes no caminho. A América do Sul, não. Então a gente vê a Croácia, a gente vê um surgimento de uma Bélgica, nunca chegou na final, mas tá ali. Tá brigando. A Holanda chegou mais uma vez. Eu acho que é o momento de repensar um pouquinho. Esse número pode diminuir. Vai diminuir na Argentina e França? Não sei. Mas é uma possibilidade. Daqui para frente, né, certamente teremos que evoluir muito se a gente quiser alcançar o poderio que tem hoje a Europa, acho que principalmente pela economia, né, que consegue investir e formar o futebol desde muito mais cedo. Bom, esse é o momento em que nós vamos montar aqui a nossa seleção para essa final com Pedro Deschamps e Fred Scaloni, para a gente defender aqui as posições, posição por posição, lembrando que a França costuma jogar com 2 volantes, né? Dá para dizer que o Rabiot é mais um volante, mas é um meio-campista, e a Argentina ora tem 2 volantes, ora tem 4 no meio-campo, ora reforça o ataque, mas a gente vai, com base nos mais usados até aqui na Copa do Mundo, com exceção, para colocar o Julián Álvares, eu tive que tirar o Lautaro Martínez, né? E aí já é uma escolha que eu acredito que vai se repetir nessa decisão, mas a gente pode discutir esse ponto também. Mas começando pelo gol, Fred Jota, você escalaria de Dibu Martínez ou Hugo Lloris para o seu time? Lloris. Eu acho também. Mais importante para a seleção como um todo, mais experiente, foi super decisivo, inclusive na semifinal fez uma defesaça quando o jogo não estava resolvido, foi importantíssimo diante da Inglaterra. O Dibu foi importante em alguns momentos, mas acho que é um goleiro inferior tecnicamente ao Lloris. O meu lateral direito, Fred, é o Koundé. Eu gostei do gol do Molina, foi bem, mas defensivamente acho que foi muito bem também, mas o Koundé talvez tenha tido uma participação até discreta em certos momentos, mas porque ele e o sistema defensivo da França conseguiram fazer essa seleção um pouco mais equilibrada. Koundé, não tem que discutir. Jogador importantíssimo, uma válvula de escape da seleção francesa, um jogador firme na defesa, talvez o melhor jogador da defesa francesa na semifinal contra o Marrocos, inclusive. Verdade. Jogador mais seguro, o que preencheu espaços, um jogador mais completo que o Molina também. Só que o Varane também foi muito bem contra o Marrocos. Vinha fazendo uma Copa do Mundo discreta, mais uma vez por esse mesmo motivo, né? A França um pouco mais segura. Foi exigido em alguns momentos, claro, mas ele foi muito bem, né, também contra a seleção marroquina na semifinal. E do outro lado o Cristian Romero, que foi o cara ali desse sistema defensivo em boa parte dos momentos com a Argentina. Olha, eu vou no Cristian Romero, Coutinho Romero, porque a Argentina mudou tanto, e ele foi um jogador que se manteve naquele... Não posso dizer que num bom nível. O Varane é um baita jogador. Essa é uma disputa acirrada, né? Temos aí um Tottenham e Manchester United, nesse caso da Tottenham. Pela regularidade. Num setor complicado.
E a zaga pela esquerda com o Upamecano voando, né? Acabou ficando fora da semifinal por causa de uma indisposição, estava muito gripado, teve situação com o Rabiot também, mas o Upamecano ou o Otamendi? Eu vou no Otamendi, vou surpreender todo mundo aqui. O Upamecano jogou muita bola. Ele é um zagueiro melhor do que o Otamendi, não tem dúvida disso. Mas a superação do Otamendi, que é um cara que ele impôs muito respeito, calou boca de crítico e foi importante para dar aquela firmada de segurança do perfil dele. Eu posso estar falando isso e ele com 1 minuto da final ele levanta alguém lá, expulso e joga isso por terra. Mas ele foi um jogador importante. Muito importante. Na lateral esquerda da Argentina temos Marcos Acuña, que teve também, né, o seu período suspenso aí na semi, mas é o titular da posição. Do outro lado, imagine você, seu irmão começa jogando a Copa do Mundo, se machuca. Com 10 minutos, né? Com 10 minutos de Copa praticamente, você assume a titularidade, faz gol na semifinal e é decisivo. Não tem que falar, né? Theo Hernandes com o pé nas costas, jogador importantíssimo. E podia ser reserva, hein? Podia ser reserva. Um jogador ofensivo, habilidoso, outra válvula de escape, né? Assim como o Koundé. Esse é o Theo, tranquilo. Para mim, outra boa disputa é quando a gente entra no meio campo, entre os volantes ali, Enzo Fernandes e Tchouaméni. Tchouaméni jogou muita bola. O que é isso? O Enzo é um dos destaques da Copa também. É uma revelação da Copa, a gente pode dizer assim. Uhum. Mas o Tchouaméni, muito acima da média. Muito habilidoso, fez gol importante, marcação firme. E é um jogador que tem uma qualidade, a meu ver, melhor de saída do que o Enzo. Boa. Aí chegamos ao segundo homem de meio campo ali, né? Porque às vezes o McAllister chegou até a jogar com outros dois, né? Então às vezes ele ficava um pouco mais aberto, mas dá para dizer que é o segundo homem ali. McAllister ou Rabiot? Rabiot, ele é o esteio ali do meio da França. Ele é um jogador de segurança. Ele é um jogador que ele consegue ditar o ritmo várias vezes. É um jogador muito importante para esse esquema do Deschamps. Tanto que sem ele, Marrocos arrumou alguns espaços na semifinal. É o Rabiot. O McAllister tem muito valor. É um jogador de gol importante, mas não dá para comparar. O Rabiot é um cara que, para a equipe como um todo, ele é muito mais importante do que o McAllister é para a Argentina. E agora a gente chega numa posição que temos um dos destaques também da Copa do Mundo, o Antoine Griezmann, né? Porque passa a fazer uma função diferente. Muito se falou do último jogo para cá sobre a participação defensiva dele na semifinal contra Marrocos. Tem cena do Griezmann desarmando na pequena área no jogo contra a seleção marroquina. Do outro lado está Rodrigo de Paul, que é um jogador com uma característica de mais força física também, mas acabou se mostrando muito veloz e ágil quando foi necessário passar do meio campo também para frente. Griezmann. O Griezmann se reinventou nessa Copa. Ele foi perdendo o protagonismo dele como um jogador de frente. Não teria espaço para o Griezmann camisa 7 atacante. Tinha espaço para o Griezmann camisa 7 meio de campo. E ele defende, ele ataca, ele chega a ter um gol no lado, inclusive. O De Paul é um dos motores da seleção da Argentina, mas o Griezmann tira o De Paul e tira o Griezmann das suas seleções. Realmente quem vai sentir mais falta é o Deschamps. Bom, ele se lesionou, mas volta a ser uma opção, né? E sem dúvida nenhuma um jogador que começa a Copa do Mundo como titular e como um dos principais assessores ou assistentes do Lionel Messi. Ángel Di Maria de um lado, do outro lado simplesmente um dos candidatos a melhor da Copa do Mundo. É o Mbappé. Alguém tem que dançar aí. O Di Maria dança sem problemas, até porque ficou muito tempo fora. O Mbappé, não precisa ficar falando Mbappé aqui. Esse aí tem duas, né? Muito fáceis
nessa disputa, e uma delas é o Mbappé. Porque eu não quis colocar eles na mesma. Eu ia fazer isso, mas Era cruel, né? era cruel demais. Os dois merecem estar nessa seleção. Dembélé tem simplesmente o Messi. Pois é, que dó do concorrer. Dembélé, né? Que dó do Dembélé, né, coitado? Não tem nem o que se discutir em relação a isso. Mas uma boa discussão talvez para o ataque, com Julián Álvares, a força da juventude, ou a experiência do Olivier Giroud, a sua altura, a versatilidade, mas nada que o Álvares não possa compensar aí com o passar do tempo. Mas hoje, Fred, nessa decisão da Copa no domingo, Álvares ou Giroud? Julián Álvares. Jogador mais leve, mais habilidoso. O Giroud é muito importante. É muito importante. O Giroud tem 4 gols nessa Copa. Verdade. Assim como o Álvares, né? Pois é, mas é porque o Álvares a gente esperava fazer alguma coisa. O Giroud tinha uma expectativa que ele ia passar em branco de novo. Tinha expectativa que ele fosse reserva. Que ele nem pode. Se Aliás, Benzema jogasse. ele talvez nem jogaria. Eu vou de Julián Álvares pela qualidade técnica com a bola no pé, que ele tem mais do que o Giroud. Mas o Giroud não é um perna de pau, muitíssimo pelo contrário. Eu acabei de falar de um perfil da seleção francesa histórico, de jogadores que cresceram, e o estilo de jogo francês tão valorizado. O Giroud tem mais gols do que o Henry, né? Fez vários nomes, não interessa. Tem mais gols. Eu não sei se você chegou a ver, mas a Federação Francesa publicou um vídeo essa semana do treino dos treinadores. E o Didier Deschamps faz por dia 1 hora de prancha. Aquele exercício em que você se deita ali apoiado nos braços para fortalecer o core, né, o abdômen. 1 hora de prancha todo dia com o Didier Deschamps. Mas nessa disputa eu não sei se o Scaloni está fazendo o mesmo, mas eu acho que eu ficaria com o Scaloni por tudo que ele fez de reinvenção a essa Argentina, viu, Fred? Eu vou de Scaloni também, porque ele remontou e reconstruiu a seleção ao longo do período. O Deschamps tem a seleção mais na mão. Já perdeu jogadores importantes, claro, mas ele tem um time mais na mão. Quem teve que fritar o coco ali mais vezes foi o Scaloni. E eu não aguento 1 hora de prancha, não. Muito bem. Lohri, Koundé na lateral direita, Romero e Otamendi a zaga argentina, Theo Hernandes e Tchouaméni, com Rabiot, Griezmann, Mbappé e Messi, Álvares no ataque e Scaloni no banco. Essa é a seleção do Rotas especial da Copa para essa decisão. Veremos. Depois quem a vai gente brilhar. ainda vai repercutir, né? Ainda tem Rotas da Bola na Copa para falar sobre o balanço geral da Copa do Mundo, mas certamente muitos desses caras aqui estarão tranquilamente nessa seleção geral também. E sobre os substitutos, Fred, você ficaria mais satisfeito aí se tivesse as opções do Scaloni ou do Deschamps? Do Deschamps. Tem o Camavinga, que é um baita jogador. Tem o Coman, que é um jogador importante. Tem o Pavard, que é um campeão do mundo. E tem estrela do Colomani, por exemplo, um cara que dá um toque na bola e faz gol. Tem o Fofana, que não fez uma boa semifinal, mas é um jogador que você pode contar com ele ali. Sim. O pacote do Scaloni é menor, na minha opinião. O Lautaro não foi bem. Lisandro Martinez oscilou. O Dybala não dá pra falar que jogou. E o Paredes, ele não é um cara que faz uma diferença gigantesca quando ele entra. Então, é por aí? Eu acho que sim. Que realmente a França, no papel, ela tem um banco um pouco mais qualificado do que com relação à seleção da Argentina. Esse é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Fred, ouvintes e espectadores do Rotas, no sábado, meio-dia, no Khalifa International, teremos Marrocos e Croácia. Quem é melhor na decisão pelo 3º lugar, Fred?
quase que um empate técnico aqui, viu, Pedro? Inclusive, eles Desde da pausa aqui? Tá. Tomar uma aguinha também. Três, 2 instantes. Calma lá. Pera aí. Voltando então em 3, 2, o último é o número 1. Muito bem, e no sábado, no International, no Khalifa International, meio-dia, horário de Brasília também, Marrocos e Croácia disputa pelo terceiro lugar. Você tem um favorito, Fred? Eu diria que tem um empate técnico. Inclusive, quando eles já se enfrentaram, teve um empate. Com perfis de jogo diferentes. Menos, digamos, ousados, ambos. Muito defensivos e eles se equivalem numa formação defensiva que é um pouco mais forte. A Croácia tem uma possibilidade ofensiva maior do que Marrocos oferece. Em termos de qualidade, em termos de perfil de jogo mesmo. Marrocos se defendeu várias vezes melhor do que a Croácia nessa Copa. E tem o fator empolgação. É uma balança. É um empate técnico mesmo, eu diria. Porque um é melhor aqui, outro é melhor aqui. A torcida do Marrocos vai vibrar demais com o terceiro lugar. Da Croácia, indiferente. Então é um pacote que é muito equiparado. Muito equiparado. Não, eu diria que não tem um favorito destacado. Talvez pela empolgação, se tivesse que apostar em no Marrocos. E você? Eu tô por aí também. Eu aposto que a seleção marroquina mostrou uma organização um pouco melhor na hora de criar, na transição. Porque as duas seleções, com exceção a semifinal, para o caso da Argentina, jogaram mais sem a bola do que com a bola, né? Tiveram adversários que ficaram mais com a bola. Mas eu gostei mais do contra-ataque marroquino e gostei do que a seleção de Marrocos apresentou enquanto um meio-campo construído, né? Enquanto um meio-campo estabelecido. Para mim, a dificuldade maior da Croácia foi fazer a bola chegar ao ataque na maioria das vezes. Quando conseguia fazer, quando o Modric consegue trabalhar, ele tem ali um Kovacic, ele tem ali um Perisic para encontrar, então é um jogo que funciona também. Mas a seleção do Marrocos foi mais compactada, foi uma seleção mais compacta, os jogadores se aproximam mais, tabelam mais. Acho que o grande pecado foi a finalização, né? Que às vezes é péssima, né? Que deixou a desejar nesse quesito. Mas diria que a seleção marroquina me agradou um pouco mais do que a Croácia no histórico da Copa até aqui. Então, no nosso palpitômetro é o Marrocos. Para mim, Marrocos, Fred. Agora fala aí, França e Argentina. Argentina. O meu palpitômetro é Argentina. É Marrocos no sábado e Argentina no domingo. 50,5% para a Argentina, porque ela tem o Messi e a diferença aí, 49,5% para a França. Mas é muito aberto. É muito aberto. É uma aposta difícil. A gente vai voltar depois e a gente vai falar muito sobre isso, mas é uma das finais mais atraentes dos últimos anos. Com certeza. Dos últimos anos, das últimas Copas, na verdade, né? Porque França e Croácia uma diferença grande em 2018, Argentina e Alemanha 2014 não era uma final que enchia os olhos. Tinha a história do 7-1, mas não era, nossa, que hiper final. Eram equipes mais pragmáticas. 2010 tinha o perfil de jogo da Espanha contra a Holanda, que era um pouco trava-jogo, e a Holanda não era aquela Holanda vistosa. Se for voltar o tempo aí, vai demorar para ter uma tão empolgante. 2006, a Itália compacta, fechadinha, não era tão vistosa quanto a França com o Zidane. 2002 tinha um buraco entre Brasil e Alemanha. O Brasil era bem melhor, na minha opinião. É difícil, hein? Se a gente for voltar aqui, nós vamos encerrar. Não vai ter rotas da bola para contar a casa. É verdade, mas é final de Copa do Mundo e aí essa empolgação toda certamente vai se transformar num grande jogo. Pessoal, Rotas da Bola, episódio 19, falando dessa grande decisão do fim de semana decisivo de Copa do Mundo.
a gente volta, né, nessa série especial para analisar, fazer balanço aí dessa Copa do Mundo, o que foi o Mundial do Catar em 2022. Nós estamos em otempo.com.br, no seu agregador de podcast preferido, e claro, através do youtube.com/otempo com imagens. Valeu, Fred, até a próxima. Até a próxima, lembrando que esse, especialmente, foi um videocast, podcast um pouco maior, que o assunto merecia ter um padrão extra, certo, Pietro? Com certeza. É isso. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.